boa noite! Vamos para o nosso círculo terapêutico de hoje. E hoje nós vamos falar sobre vibração, sobre a importância da gente cuidar da nossa vibração. E aí, como é que tá a sua? Esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vai me contando aí como é que você está hoje. O que você está vibrando? No amor, na gratidão? Qual é a sua vibração para o dia de hoje? Você já vai entender por que a importância disso, tá? E eu vou começando, pretendo deixar gravado se tudo der certo, e aí você pode assistir com calma depois, não tem problema nenhum, tá bom? Boa noite para quem tá entrando, para quem já tá aí comigo. E aí vamos pensando aqui, vamos refletindo sobre esse tema tão importante, né? A cada dia, a cada amanhecer e pôr do sol, a gente tem valiosos aprendizados, a gente recebe muitos insights ao longo do dia, né? Mentais, algumas inspirações emocionais, aí, infinitas possibilidades para a gente vivenciar, então, diretamente a fonte da vida, do universo. E cada um de nós pode escolher e materializar a própria realidade. Não importa qual seja o tamanho do seu sonho, é possível sim realizarmos qualquer coisa. Você concorda com isso? Você acredita nisso? Que você consegue criar a sua realidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então a gente precisa entender que para mudar, alterar e co-criar a nossa vida, a gente precisa assumir um compromisso com a gente mesmo, tá? E tomar as rédeas da nossa própria vida. A gente precisa entender que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e também pelo nosso fracasso. Então, tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Por quê? Porque, na verdade, a gente, quando tá vibrando alguma coisa, a gente está atraindo essa coisa para perto de nós, né? Então, se eu estou vibrando na gratidão, que nem o Eduardo falou, eu estou atraindo mais motivos para eu ser grata, certo? Então, assim, dizem que o planeta Terra, tá? Ele vibra entre 540 e 600 Hz. Mas nós temos uma tabela aí de Hawkins que ela varia entre 20 Hz e 1000 Hz. Então, quando a gente está se sentindo culpado, quando a gente está com vergonha, quando a gente sente medo, tristeza, quando a gente está em depressão, a gente está vibrando muito embaixo, nossa vibração está lá embaixo. E o que a gente vai atrair, então, para a nossa vida é exatamente mais coisas desse tipo. Porque a nossa vibração é que atrai as coisas que acontecem com a gente. Então, não adianta nada eu ter o sonho de ser milionária, por exemplo, se eu todos os dias eu só reclamo, eu só sinto culpa por alguma coisa que aconteceu no meu passado, eu vivo com medo, com vergonha também, é outra vibração super baixa aí. Então, as coisas não se conectam, percebe? Então, se eu me sinto, se eu sinto uma coisa e o que eu quero é outra, eu preciso equilibrar, então, minha vibração para eu conseguir atrair aquilo que eu estou buscando. Tá fazendo sentido aí para vocês? Comenta aí comigo. Me conte. Tá fazendo sentido? Legal. Então, assim, eu já cansei de falar aqui pra vocês, né? Uma coisa, que o passado já passou, que o futuro ainda nem existe, então o que a gente precisa focar é no hoje. Então, não importa se lá atrás eu estava vibrando numa energia não muito legal, se eu estava com a vibração muito baixa, não importa. O que importa é hoje e daqui pra frente.
Então, todos os dias a gente precisa, assim, cuidar da nossa vibração, cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, porque são eles que vão criar a nossa realidade. Então não adianta nada eu ficar culpando a política, ficar culpando a crise, ficar culpando o vizinho, ficar criando um monte de monstrinhos, quando na verdade sou eu que estou fazendo isso comigo. Então cada vez que eu começo a reclamar, eu estou trazendo mais disso, né? Então, qual é o jeito mais fácil da gente mudar a nossa vibração? Gratidão é a mais fácil, de certa forma, né? Apesar de muitas vezes a gente não sentir gratidão ou não conseguir entender a grande importância aí da gratidão. E quem é meu aluno no curso de Reiki já sabe, né? Que é fundamental. Inclusive é um dos princípios do Reiki lá para nós, que a gente está estudando agora essa semana. Então, assim, gratidão é a forma mais fácil da gente perceber, tá? Mas, relembrando, né, que no início vai ser mais difícil, então, mesmo que a gente fale da boca para fora, já tá valendo, porque aos poucos eu vou conseguindo sentir. Mas a grande importância, então, é a gente ter esse sentimento de gratidão. Pode ser amor, pode ser harmonia, tem várias formas, vários sentimentos aí que fazem elevar a nossa vibração, tá? Então hoje nós vamos fazer uma prática para trabalhar aqui a gratidão, tá? Já já a gente vai fazer isso. Mas então eu quero saber aí de vocês, se vocês estão entendendo, se isso está fazendo sentido. Então vamos lá. Outro ponto. Todos nós somos feitos de energia. Você sabe disso, né? Você já parou para pensar sobre isso? Que nós somos feitos de energia, que esse copo aqui, ele é feito de energia, que tudo é energia. Então, se eu sou feito de energia, isso só, mais uma vez, reforça o que eu estou dizendo, que eu preciso, sim, focar para manter essa energia de acordo com o que eu quero criar na minha vida, tá? Então, eu preciso me conectar, então, a uma fonte de energia mais elevada do que essa que eu estou vivendo hoje. Então, a gente, nesse mês, no mês de setembro, a gente está falando sobre depressão, né? Então, esse era o foco dos nossos círculos terapêuticos aqui. Hoje eu ia falar sobre outro assunto, eu ia trazer o assunto de apetite, alimentação, né? Que uma pessoa, quando ela tá em depressão, muitas vezes ela sente falta de apetite ou excesso de apetite. E esse ia ser o nosso tema de hoje, mas eu tava lendo um livro aqui, eu tava estudando, e eu achei que tinha um assunto mais bacana pra gente trabalhar e tão importante quanto, né? Porque, na verdade, quando uma pessoa ela está sofrendo com depressão, ela está com uma vibração muito baixinha. E isso faz com que ela tenha, muitas vezes, apatia, falta de energia, se sinta paralisada, não tenha vontade de fazer nada, né? Esses são sentimentos que a gente tem quando a gente sofre com depressão. E isso tudo está ligado com a nossa vibração, com a frequência da nossa vibração. Então, se eu me sinto muito triste, por exemplo, eu tô vibrando lá embaixo. Então lembra, né? De 20 a 1000. E a vibração que eu tô quando eu tô em depressão é no máximo 100. Então eu não tenho energia para nada, eu não tenho vontade de fazer nada. E mesmo que eu sofra de depressão, a partir do momento que eu começo a mudar então a minha vibração, a energia que eu tô emanando, eu vou mudando a minha realidade, tá? Então assim, tudo que eu emano para o universo retorna para mim. Isso é importante a gente perceber, tá? E começar a sentir isso na nossa vida. Então, se tudo tá dando errado para mim, isso é um sinal de que eu preciso olhar mais para minha energia, focar mais nos meus pensamentos aí, nos sentimentos que eu tô sentindo, para mudar isso, tá? Então, por exemplo, quando eu sinto raiva de alguém, quem é que sofre? Eu já falei sobre isso, né? Sou eu? Ou é a outra pessoa? Sou eu, né? O outro tá, eu não vou falar a palavra, mas vocês já sabem aí qual é.
Então, de nada adianta eu querer ter grandes sonhos, né? Ter um monte de metas, objetivos mirabolantes, se eu não consigo perdoar as pessoas. Se eu não consigo me perdoar. Então já começa por aí. É muito mais complexo. Então a gente precisa eliminar sentimentos como culpa, vergonha, ódio de viver, raiva. São tantos sentimentos. Tantos, né? E trocar eles, então, por alegria, por amor, harmonia, gratidão, né? É fundamental a gente mudar, então, o nosso sentimento, porque eles vão afetar não só a nossa vida de uma forma mais ampla, mas eles afetam a nossa saúde, as nossas emoções, a nossa energia também, né? Então, se eu estou lá vibrando com umas energias não muito legais, a minha energia, a minha vitalidade, digamos assim, ela também vai ser prejudicada. Então, começa aí a observar o que tu tá sentindo. E quando a gente sente, então, amor, harmonia, a gente se retroalimenta disso, né? Porque tudo que eu emano pro universo retorna para mim. E então, a partir desses sentimentos, eu vou ter mais amor, eu vou ter mais harmonia. E, consequentemente, a minha vida vai começar, então, a melhorar, vai começar a mudar. Então, presta atenção, né? Tudo que vai e volta. A gente usa essa frase, às vezes, de uma forma até meio pejorativa, né? Não, porque... tem volta, né? A gente faz esse tipo de coisa. Mas é a realidade, tá? Então, tudo que eu emano pro universo retorna para mim. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, que tal trabalhar nesse projeto de outra forma? Porque senão parece que a gente tá sempre remando contra a maré. A gente tenta fazer e parece que a gente dá um passo para frente e 10 para trás. E assim a gente vai indo e parece que sempre é tão difícil, tão trabalhoso, custoso, sabe? Então isso tem tudo a ver com a nossa vibração. Que eu vou falar essa palavra muitas vezes hoje, né? Porque é o tema do nosso círculo terapêutico de hoje, tá? Então, eu tenho algumas frases que eu separei aqui pra vocês, que eu quero que vocês me digam aí, tá? Como é que vocês se sentem quando eu falo isso pra vocês, tá? E são coisas que muitas vezes, não é uma nem duas, muitas vezes é o que a gente tá falando pra nós mesmos. Mas agora imagina como se não fosse pra ti, tá? Só escuta as frases que eu vou ler aqui. Eu vou ler pra não perder nenhuma aqui. E vê aí como é que você se sente em relação a elas, tá? Então vamos lá. Nada dá certo pra mim. Não sou boa o suficiente pra estar nesse cargo. Do jeito que ela é livre, com certeza ainda vai me trair. Não vou ter dinheiro para manter essa casa. Vou me tornar um miserável. Tenho medo do que vai acontecer no ano que vem. Não vou dar conta. E aí repara que nem o seu próprio inimigo lhe diria essas coisas. E muitas vezes você fica aí sussurrando essas aberrações para si mesmo durante a noite, enquanto você se revira na cama e não consegue dormir. E o que você acha que frases desse tipo vão trazer para sua vida? Que energia você está emanando para o universo? Então, assim, se a gente não faz por nós, que tal fazer pelo planeta, né? Muitas vezes a gente diz que quer mudar o mundo, que quer ajudar as pessoas, que quer fazer, né, a diferença no mundo. Mas começa por ti. A gente tem que começar por nós mesmos. Lembra, né? Tudo que eu faço emana para o universo, mas retorna para mim também. Então, se eu estou emanando esse tipo de sentimentos para o universo, que energia que eu estou levando para o mundo? Como é que as pessoas se sentem? Como é que a gente se sente quando faz esse tipo de comentário, quando a gente, né, joga essa energia não muito legal aí pro planeta, tá? Então, se a gente não faz por nós, vamos fazer pelos outros. Pela nossa família, que também convive com a gente tantas vezes e sofre junto ali
mesmo que a gente não perceba, tá? Então o universo é como se fosse um espelho gigante, tá? E ele vai refletir apenas o que a gente envia. Então não adianta a gente botar a culpa no vizinho, botar a culpa no governo, botar a culpa em sei lá quem. Não adianta. A resposta está sempre dentro de nós, né? Já dizia Buda. É tudo dentro de nós, não é do lado de fora. E eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto por horas, tá? Porque eu estudo bastante sobre isso. Mas eu acho que já deu pra gente entender a mensagem. Então a gente não pode, a gente não nos deixar na posição de vítima. A gente precisa assumir então a responsabilidade por todos os acontecimentos da nossa vida. Então não adianta a gente questionar, porque se Deus fosse bom de verdade, ele não me faria isso. Não é Deus, tá? Sempre a resposta somos nós, tá? Então a gente precisa se libertar do medo, da falta de coragem, da insegurança, que ainda nos mantém nesse caos aí que a gente tá? Como é que a gente vira o jogo então? As ferramentas estão onde? Se tudo está em nós, onde é que estão as ferramentas? Dentro de nós também, guardadas, né? Que muitas vezes a gente nem quer olhar para isso. Então só a gente tem a chave para mudar toda essa situação que a gente vive e que muitas vezes não nos faz feliz, tá? Então hoje a gente vai fazer uma prática meditativa pra gente mudar a nossa frequência, mas a gente vai precisar fazer isso todos os dias. Hoje a gente vai começar e depois você vai continuar aí da sua casa. Promete? Você vai fazer isso? Espero que sim, porque é isso que vai fazer mudar a sua vibração, te trazer mais prosperidade, realização dos teus sonhos e tudo mais, tá? Aprender a lidar com as emoções, mais amor, isso aí, tá? É tudo isso. Então, vamos para nossa prática? Vamos? Então, eu vou pedir para você agora fechar os seus olhos. Vai focando na sua respiração aí. Pode largar o celular do lado, não precisa ficar me segurando na mão. Não precisa me olhar agora. Só fecha os olhos. Respira bem fundo. E foca aí na sua respiração nesse momento. Vai respirando. Isso. Respira fundo. E agora eu vou te pedir para você se lembrar aí de alguma situação onde você realmente foi muito feliz na sua vida. Pode ser a infância, pode ser, de repente, o nascimento de um filho, ou passar no vestibular, conseguir o emprego dos sonhos, não importa. Volta numa situação aí onde você foi muito, muito feliz. E percebe como você se sentiu nesse momento. Continua respirando, percebendo aí, sentindo essa energia. Isso. E agora eu vou te pedir para você ir observando os detalhes. Então, que roupa você estava vestindo? Que sensação você teve nessa situação? Quem estava com você? O que você fez? Como é que você comemorou? Olha como se você estivesse vendo essa cena de fora, tá? Então observa agora o sorriso no teu rosto lá do passado, dessa situação. Sente. Respira fundo de novo. E sente. Como é que você se sentiu naquele momento? Qual era o cheiro que tinha? Mais riqueza de detalhes possíveis aí nessa situação, tá? Tenta lembrar bem como é que foi essa cena.
E agora vai respirando profundamente e vai internalizando, como se você estivesse sentindo de novo essa sensação, essa felicidade, essa alegria aí dentro de você. Inspira. Expira. Devagarinho aí vai mexendo agora suas mãos, seus pés, mas permanece com essa sensação, tá? Agora abre seus olhos devagar e me conta aqui como é que você se sentiu. Não precisa dizer qual foi a situação, tá? Mas lembra dela com detalhes e depois refaça esse exercício pensando em outras situações onde você também se sentiu muito feliz, porque é nessas situações que você vai se apegar, que você vai se agarrar quando você estiver triste, chateado, preocupado, preocupada aí, tá? É nessa situação aí que você vai se apegar. E lembrando, né, gratidão ajuda a elevar a nossa vibração. Então agradeça agora nesse momento por essa situação lá no seu passado, onde você foi muito feliz. E se você não conseguiu lembrar de nenhuma situação neste momento, tá tudo bem. Refaça o exercício depois, tá? Eu vou deixar a live salva aqui, mas ainda não acabei, tá? Fica aí mais um pouquinho. Mas de qualquer forma, você pode refazer o exercício e você vai sim lembrar de pelo menos uma situação. É impossível que não tenha pelo menos uma situação em que você tenha sido feliz, nem que seja lá na sua infância, quando você era bem pequeno. E quanto mais a gente lembrar desses momentos de alegria, lembra que tudo o universo traz de volta. Então, mais alegria a gente vai ter. Não importa se a gente vai estar revendo o mesmo filme da nossa vida 500 vezes, ainda assim a nossa vibração vai ser outra, tá? E aí, outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que a primeira chave, então, para a gente sair dessa situação que a gente se colocou, é a gente ter um propósito na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente se sente depressivo, quando a gente está passando aí por uma situação difícil, a gente não entende por que a gente está aqui. O que a gente veio fazer nesse planeta? Ai, Aline, acho que a gente veio para sofrer mesmo. Opa, não é só para isso. Só que enquanto a gente não aprender com essas situações difíceis que a gente passa, a gente não vai viver novas situações. A gente vai continuar vivendo aquilo que a gente reclama, né? Se eu reclamo, eu trago de novo para minha vida. Eu sempre trago isso aqui nas minhas lives, tá? Porque eu quero que vocês realmente internalizem isso e cada vez que vocês forem reclamar de alguma coisa, vocês lembrarem lá da minha voz dizendo: reclamar é clamar novamente. Então o universo, é como se estivesse dizendo assim: universo, me manda mais dessa situação difícil que eu tô vivendo. E se ao invés da gente reclamar da situação difícil, a gente agradecesse por a gente estar vivo, por a gente poder aprender alguma coisa com isso e tocar a nossa vida dali pra frente. Então vamos lá. Propósito. Você sabe por que você tá aqui? Qual é a sua missão de vida? Já pensou nisso? Você já parou pra pensar? Eu duvido que em algum momento da sua vida você não tenha pensado nisso, tá? Então, qual o sentido de eu nascer, crescer, estudar, me formar, me matar estudando de novo? Por que a gente faz isso? Tudo tem um propósito, né? Então, outra coisa que nos ajuda muito é isso, tá? Se eu tenho um propósito, se tem algum motivo para eu estar vivo, eu vou querer viver para cumprir esse propósito. Então, para eu viver a minha missão, digamos assim, né? Então, a verdade é que a gente é feito da mesma matéria que o universo, né? Eu falei antes que nós somos feitos de energia, somente de energia. Energia condensada é que cria a matéria, é que faz a gente ter um corpo que a gente consegue tocar. Senão a gente seria somente energia, tá? Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, perfeito, em cada célula, em cada molécula que eu tenho aqui no meu corpo, isso quer dizer que eu nasci para ser feliz. Eu não nasci para sofrer, eu não nasci para ser triste. Então, toda vez que a gente deixa isso de lado e vive muitas vezes no mimimi, fica muitas vezes vivendo no drama, na dor,
a gente está indo contra a nossa natureza. De novo, então, se a gente não fizer por nós, vamos fazer pelos outros, né? Então, quando a gente se conecta à fonte criadora, tudo flui. Tudo acontece como a gente quer. Então, aquele sonho lá do carro de 200 mil reais, aquele sonho de se aposentar, deixa eu pensar aqui, de ter um filho. Para a gente ter isso na nossa vida, a gente precisa, então, nos conectar com a nossa essência. Então, para a gente sair desse looping de infelicidade, de sonhos não realizados, que nos impedem a prosperidade, a gente precisa se reconectar com a nossa essência, se reconectar com a nossa missão e buscar, então, viver ela. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer, tá? Primeiro ponto, vamos recapitular, então. Vi que chegou gente depois. Antes da gente encerrar a nossa live aqui. Primeiro ponto, então, a gente precisa mudar a nossa vibração para a gente atrair as coisas que a gente tanto sonha para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto, tá? Como é que a gente faz isso? Mudando a nossa vibração. De que forma? Gratidão. Trazendo mais alegria para nossa vida. Então, sei lá, de repente busca aí algum hobby, alguma situação que te faz feliz, que te traz alegria no teu dia a dia. Então, a vida não é só trabalhar, não é só correr atrás do dinheiro para pagar os boletos lá, para pagar as contas no final do mês, é muito mais do que isso. Então, busca ter pelo menos uma situação no seu dia que te traga alegria, tá? E relembra lá do exercício esse que a gente fez, para você voltar, então, cada vez mais para essa sensação. E você vai ver que cada dia vai ficando mais fácil. E aos poucos você vai criando novas cenas aí, novos filmes, para não precisar voltar naquela cena antiga lá que te fez muito feliz, tá? E a partir de agora, então, começar a buscar a sua missão, o seu propósito de vida. E para isso, a numerologia é uma ferramenta fantástica. A gente tem tantas outras ferramentas aí que nos permitem nos reconectarmos com a nossa essência, nos permitem ver por que a gente está aqui, por que a gente nasceu, por que a gente está vivendo ainda. Muita gente já morreu, né? Todos os dias tem gente morrendo. Por que não sou eu? Porque eu ainda não cumpri alguma coisa aqui na minha vida, tem algum propósito aí pra mim ainda, que muitas vezes eu estou ignorando. E eu quero saber como é que vocês se sentiram fazendo a nossa meditação. Eu vi ali momentos felizes, muita alegria. Já criei outras situações alegres para o futuro. Gostei, isso também é bom. Então, tudo isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, se alguém puder aí resumir em uma frase tudo que eu falei, eu agradeço. Quero ver se vocês prestaram atenção no que eu falei. Ninguém? Vocês não prestaram atenção, guris? Então, depois que a gente desconectar aqui, eu já estou encerrando a minha live, busca alguma música aí que você goste muito e que te traga alegria. Transforma essa música no seu hino aí, para você, sempre que tiver meio down aí, você elevar a sua vibração ouvindo essa música. De preferência, uma música que você possa dançar ou cantar, sabe? Alguma situação aí, alguma coisa que vá te ajudar. Então, a partir de hoje, você já sabe, tá? Eu te dei uma notícia não muito agradável, que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você ainda não sabia, sinto te informar. Sim, é você mesmo. Você é que criou isso na sua vida. Então, se você criou, você também pode descriar. Você também pode destruir isso, não pode? Então, aproveita, faça essa reflexão, observa aí, tá? Para você não continuar vivendo essa situação que você vive hoje, que talvez você esteja aí meio sem esperança, triste, deprimido, apático, às vezes sem energia nem para levantar da cama.
Pensa nisso, tá? Que você pode sim mudar isso e criar outra coisa muito melhor para sua vida. Tá bom? Eu vi que agora me responderam, vibrações positivas trazem melhores resultados na nossa vida, boa vibração para atrairmos coisas boas, é isso mesmo, tá? Então é nessa energia que a gente vai encerrar o nosso círculo terapêutico de hoje, algo super simples, super rápido aqui, porque realmente a minha intenção era essa, que vocês entendam que nunca é culpa do outro, sempre somos nós. Então mesmo que eu diga que o outro tá fazendo alguma coisa pra mim, não, sou eu, tá? Sempre somos nós. Lembra disso? Pra da próxima vez que você for reclamar, você lembrar da Aline dizendo, opa, não, eu vou criar isso na minha vida. E não cria, tá? E se você já criou, agora é o momento. Destrói, descria, coloca outra vibração aí, bota uma corzinha melhor aí na sua vida pra você mudar tudo isso, tá bom? Então, nos vemos no nosso próximo círculo terapêutico na semana que vem. Um beijo e uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau!